Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, consoante a hora que nos estejam a ver. Eu gostava de partilhar com vocês um pouco acerca destes tempos que vivemos, do estarmos confinados, do estarmos fechados, do estarmos cancelados na nossa vida. Mas a Bíblia nos ensina a olharmos para o lado bom das coisas, não é? E o estarmos confinados nem tudo é mau. Por exemplo, eu sou alguém que gosta de beber café e tenho a oportunidade de estar a partilhar aqui para muita gente ver e a poder estar a beber o meu café ao mesmo tempo. Poder estar a partilhar da palavra de Deus e confortavelmente quem nos está a ver nas suas casas, no seu sofá, nas suas compras, poder estar a ver tudo isto que tem sido partilhado e esta palavra de Deus que muito bem os homens de Deus da Assembleia de Deus em Benfica e por todo o mundo têm partilhado. É uma bênção, é uma bênção. E a Bíblia nos ensina a olharmos para o lado bom da vida, para o lado bom das coisas e esperarmos em Deus. Eu gostava de partilhar convosco nesta manhã uma palavra que se encontra em Atos no capítulo 16, a começar no versículo 13, que diz assim: No sábado, saímos da cidade para junto do rio, saímos quem? Paulo e Silas, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falámos às mulheres para que ali tinham corrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa.
Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e eles ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Belo texto. Amém? Confinamento. O que é que diz o dicionário Primpera acerca do que é um confinamento? Estado ou condição do que está em lugar fechado ou impossibilitado de sair, geralmente por razões de saúde ou segurança. Estado ou condição de quem se retira para lugar reservado. Clausura, isolamento ou retiro. Paulo e Silas. Eles tinham liberdade de se deslocar. Paulo e Silas andavam a evangelizar e em viagens missionárias e tinham toda a liberdade, como nós até aqui há alguns meses tínhamos toda a liberdade de nos deslocarmos nos concelhos, tínhamos toda a liberdade de nos deslocarmos de país para país, tínhamos toda a liberdade de irmos a um café, bebermos um cafezinho. Hoje não temos. Paulo e Silas foram açoitados e amarrados, colocados numa prisão. Diz a Bíblia que eles foram presos pelos seus pés a um tronco. Eles perderam a liberdade. Nós hoje em dia somos mais ou menos livres. Estamos condicionados, estamos confinados a um número de regras às quais temos que obedecer. Daí não podemos estar juntos a celebrar e a louvar-nos ao nosso Deus, coisa que tanto gostamos de fazer, de estarmos juntos. Mas dentro desta perda de liberdade, Paulo e Silas, o que é que eles faziam? O que é que diz a Bíblia? Diz que eles oravam a Deus, depois de serem açoitados e maltratados, eles oravam a Deus e cantavam louvores. No meio deste confinamento apercebemos-nos da fragilidade da nossa liberdade, não é verdade? Daquilo que tomamos por garantido e já nem sequer agradecemos. Já não agradecemos a Deus pelo lindo dia que hoje está, já não agradecemos a Deus pela liberdade de nos podermos deslocar, pelas pequenas coisas, aqueles pequenos gestos que nós fazemos e que tínhamos por garantido, como pegarmos na nossa família e irmos dar uma volta, passearmos, tudo isso. Nós, como tomávamos isso como normal, já não éramos, eu falo por mim, atenção, já não éramos agradecidos e dizermos: Deus, graças te dou por ter esta possibilidade. Graças te dou porque tu me deste esta vida, tu me deste esta forma de estar na vida, tudo o que eu tenho é teu, tudo o que tu me destes eu quero ser agradecido, mas é no meio das nossas dificuldades e é no meio desta situação que a nossa fé cresce. Eu falava com um irmão nosso que teve um problema na igreja há uns tempos atrás
E no meio da nossa conversa e também de um pouco da nossa partilha, ele dizia-me que há muito tempo que não via a igreja tão mobilizada e tão unida em torno de um propósito. E é isto, irmãos, a dificuldade leva-nos e traz-nos união. Nós temos que saber e reconhecer as oportunidades de Deus no meio das dificuldades. Amém? Na nossa relação com Deus, nunca estaremos confinados. Há coisas que nunca irão estar confinadas, nunca irão estar canceladas, nunca irão estar perdidas. E uma das coisas que não está confinada é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria em Deus, ela nunca vai estar confinada. Ela não depende dos homens. Não. Ela depende de Deus. Amém? A nossa paz não está confinada. Deus é a nossa paz. Nele descansamos e confiamos. Amém? A nossa esperança, ela não está confinada. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Jesus. Amém? Ele é a nossa esperança. O amor de Deus em nós, ele não está confinado. Diz em 1 João, capítulo 4, versículo 9, diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Por isso, o amor de Deus em nós não está confinado. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus no nosso coração, o amor de Deus está em nós. Ele não está confinado. Amém? A nossa fé não está confinada. Diz em Hebreus 11, 1, um versículo que eu gosto muito. Diz, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por isso, a fé é um firme fundamento. É algo em que nós acreditamos e é a prova daquilo que nós não vemos. Nós acreditamos que é Deus quem controla a nossa vida. Não é um confinamento, não. A nossa fé não está confinada. Por isso, irmãos, vamos seguir o exemplo de Paulo e Silas. No meio das dificuldades, vamos orar para que Deus faça a sua vontade nas nossas vidas. E isso é o mais importante. É Deus fazer a sua vontade nas nossas vidas. Vamos cantar louvores e agradecermos pela vida que Deus nos deu. Amém? Isso é o mais importante, irmãos, é sermos agradecidos, porque ainda que no meio das nossas dificuldades, nós temos alguém que está connosco e caminha ao nosso lado. Amém? Lembrem-se, a nossa alegria não está confinada, a nossa paz não está confinada, a nossa esperança não está confinada, o amor de Deus em nós não está confinado e a nossa fé não está confinada. Que Deus ricamente vos abençoe e tenham um excelente dia.